Galera, tudo bem? Então, agora vamos para a nossa última aula, né, dessa semana, as aulas 28 a 30, variação linguística, a língua como um fato social. Esse conteúdo vocês já pesquisaram ano passado para a nossa amostra cultural, então vai ser mais ou menos uma revisão, tá? Olha só, na abertura da unidade tem esse mapa que eu achei muito interessante vocês darem uma olhada, tá? Que é sobre a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E aqui a gente tem uma legenda, né, dizendo quais são os membros, os observadores e os países que têm interesse, né? Então isso é muito interessante. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para Macau, que é uma região da China, que tem como uma das suas línguas oficiais o português. Lembrando sempre que todos esses países de língua portuguesa, eles falam o português de Portugal, ou português europeu, tá? O único que fala o português brasileiro, né, o português do Brasil, somos nós, tá? E tem bastante diferença, vocês viram nas pesquisas que vocês fizeram, tá bom? Bom, então vamos lá. Olha só, aí na apostila, né, tem logo no começo, né, dizendo sobre a língua falada, né? Então, a gente tem vários níveis de diferenças, né, entre língua falada e língua escrita. Por exemplo, no campo fonético, tem pessoas que falam advogado em vez de advogado. No morfológico, né, as pessoas falam 200 gramas de mortadela, né? Eu no supermercado, eu vivo ouvindo gente falando assim, me dá até tristeza, porque é 200 gramas, porque a gente está falando de peso, é masculino. Né? No nível sintático, pessoa que eu gosto, em vez de pessoa de que gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Então tá faltando aí a preposição da regência do verbo gostar. E no campo lexical, né, as diferenças que nós temos com relação a algumas coisas, hora que são nomeadas em algumas partes do Brasil, por exemplo, né, que a gente tem aipim, macaxeira, mandioca, a gente também viu a história de bergamota, tangerina e mexerica, né, e por aí vai, tá? Bom, a influência do tempo e do espaço. Então, veja só, a gente tem a variação histórica ou de registro histórico, né, que vai falar para a gente a respeito da língua utilizada em determinada época. Então, aqui eu tenho um anúncio aqui da aspirina, né, da Bayer. Isso aqui é do começo do século, tá, gente? Veja só, aqui tem assim, ó, tá vendo aqui? Afecta, porque tinha o C. Olha só para relembrar, nós tivemos algumas reformas ortográficas na língua portuguesa do Brasil. A primeira foi em 1911, mas ela não é muito. Como é que eu vou falar? Ela não é aceita por muitas pessoas. A gente teve a de 48, a gente teve a de 71 e agora a gente teve a de 2007, 2006, 2007, que acabou sendo oficializada em 2016, tá? Que é o que a gente usa até hoje, tá? Aí a gente tem também a variação geográfica. Vou ficar aqui na montanha. A variação geográfica é aquele lance que a gente já pesquisou também a respeito das diferenças de pronúncia, ou mesmo no campo lexical, de algumas partes, né? De algumas partes do país ou de outros países. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de um jornal de Portugal, tá? Que a gente vê que tem várias palavras que são diferentes da que a gente usa. E a gente tem exemplos aqui no Brasil mesmo, né? Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, né? Que fala muitas coisas diferentes, tá? Aí o que a gente tem? A gente tem a adequação à norma culta. Então, a gente tem o registro culto e o registro popular, tá? Então, no registro culto, a gente vai ter a norma culta usada ipsis literis, que a gente fala, quer dizer, de acordo com a norma culta, sem nenhum desvio, nada. Bonitinho, né, com relação à gramática, a vocabulário e etc. Já o registro popular, ele vai ser diferente, porque, assim, a gente tem, por exemplo, o Adoniran Barbosa, ele era descendente de italianos, então ele escreveu várias músicas, né, que aqui a gente tem o samba do Ernesto, mas tem vários, tem Saudosa Maloca, né, tal, e ele escreveu de várias formas como os descendentes de italiano acabavam
falando a nossa língua. E essas pessoas, elas normalmente, elas têm uma escolarização mais baixa do que as pessoas do registro culto, tá? Então, olha só, ele fala, nós fumos, nós vortemos, baita, reiva, né? E por aí vai, tá? Aí a gente tem também variações de estilo, tá? Vou me pôr aqui na banca de jornal. Então, a gente tem o informal, né? Aqui no texto, olha, dá pra. Isso não é o registro formal, tá? É o registro informal, que é aquele que a gente usa no nosso dia a dia com amigos, né? E tudo mais, tá? E aqui a gente tem, eu vou ficar aqui na Torre Eiffel, bonitinha. E aqui a gente tem um exemplo de registro formal, é um texto que foi publicado numa revista de turismo, tá? E esse registro, ele também obedece totalmente à norma culta, tá bom? E agora, galera, é hora de fazer os exercícios, tá? Vocês vão fazer os exercícios da apostila, e eu também vou deixar as TMs para vocês fazerem, tá bom? Então, assim, vocês vão fazer uma revisão do que vocês já sabem, então vai ser tranquilo para vocês fazerem, tá bom? Beijocas para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho. Morro de saudade. Não vejo a hora de voltar. Tchauzinho.